Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno e aluna! Seja bem-vindo ao curso de Pedagogia EAD do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Rosângela Santos e estarei trabalhando com vocês na disciplina Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem. E nós estamos aqui no estúdio de gravação, das nossas web aulas. E ao meu lado direito, ao fundo, nós temos uma parede com pontos interligados. E ao meu lado esquerdo, ao fundo, nós temos uma parede branca com os escritos EAD Mudando Realidades. Como eu disse, o meu nome é Rosângela e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de mais ou menos 1,63 m, tenho os cabelos curtos, pretos, um pouco encaracolados. Estou trajando hoje um vestido vermelho e um casaquinho preto. E hoje nós iremos então iniciar a nossa quarta unidade. E nessa nossa quarta unidade, nós iremos ver um pouquinho sobre os métodos de avaliação e intervenção pedagógica. Nós iremos entender um pouquinho sobre o que são esses métodos, quais são as possibilidades de intervenção. E aí nós trazemos aqui o nosso objetivo, então, da nossa aula, é conhecer os transtornos globais do desenvolvimento e suas mudanças e qual a importância deste conhecimento para a pedagogia. E aí você pode me perguntar, mas professora, o que tem a ver, esse tema que é tão relacionado à saúde, para nós, para o curso de pedagogia? Vamos estudar um pouquinho, vamos compreender um pouquinho sobre isso. Aqui eu trago para vocês esses dois materiais, essas duas que fazem parte da nossa bibliografia da nossa aula. Leituras básicas para a nossa aula, sobre esse conteúdo. Nós trazemos aqui o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, e esse livro que também fala dos transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, com foco para o atendimento educacional especializado. Esse primeiro, que é o DSM-5, o que é esse DSM-5? Esse DSM-5, ele é um manual, como o nome já diz, é um manual em que ele orienta os profissionais que trabalham, então, com os transtornos de desenvolvimento de aprendizagem, com os transtornos globais do desenvolvimento. Então, ele serve de parâmetro para o diagnóstico de transtornos mentais. E dentro desses transtornos mentais, nós temos o TGD. E também esse livro de base que fala um pouco sobre, o atendimento educacional. Então, está mais relacionado para a nossa área também. E aí a gente vai falar um pouco sobre os casos de transtorno do desenvolvimento humano. O que é esse transtorno de desenvolvimento humano? O TGD, os transtornos globais do desenvolvimento, ele faz parte desse transtorno do desenvolvimento humano. Por quê? Nós somos humanos, somos um ser complexo. E há décadas, há quase 80 anos já, há 8 décadas, vem se estudando, então, esse desenvolvimento humano, Então, nós temos pesquisas, temos estudos a respeito desse transtorno do desenvolvimento humano, e aí é onde fundamenta-se os tipos de transtornos. Aqui nós temos que o termo transtorno global do desenvolvimento, o conhecido TGD, surgiu na década de 1960, derivado especialmente dos trabalhos dos psiquiatras Hatter e Konen, que esses psiquiatras, esses cientistas, eles estudavam especificamente sobre o autismo, E aí a gente vai entender um pouquinho essa relação. Mas a gente está falando de transtorno global do desenvolvimento e agora estamos falando de autismo? Nós vamos entender.
E então, esse TGD, né, ele faz parte é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno das funções neurológicas, né? Então, está localizado no nosso cérebro. E aí, quais então são as características, né, da pessoa que se engloba, né, que está dentro então do TGD? São esses três componentes aqui, né? É um tripé, vamos dizer, que a pessoa então que tem esse diagnóstico de TGD, ela tem o comprometimento na interação social, na comunicação, ou seja, às vezes esse indivíduo ele pode falar ou não falar, ser verbal ou não verbal, e no comportamento, né? Ter comportamentos restritivos, repetitivos e estereotipados. E aí agora nós vamos entender um pouco, como eu disse para vocês, né? Os estudos eles vão se avançando, né? As pesquisas. E então, até 2013, até o DSM-4, TGD, ele era classificado, ele era denominado, então, faziam parte dele cinco transtornos. Quais eram esses transtornos? O transtorno do espectro autista, a síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Rett e o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. Então, antes de 2013, até 2000, no DSM-5, era classificado transtorno global do desenvolvimento. Usava-se esse termo, transtorno global do desenvolvimento, que fazia parte, era esse conjunto, então, de transtornos. E aí aqui, nesse quadro, ele nos mostra, né, o transtorno do espectro autista. Aqui, o número 1. Além de ter o comprometimento na interação social e nos comportamentos, né, comportamentos repetitivos e estereotipados, ele também tinha um comprometimento com a fala, né, na fala. A síndrome de Asperger, normalmente, sem comprometimento com a fala e possuía altas habilidades em sua área de interesse. Já o transtorno desintegrativo da infância tinha a perda progressiva das habilidades desenvolvidas dentro da normalidade até 2 anos, mais ou menos, né, até 2 anos. E a síndrome de Rett, também, né, a síndrome, aqui está faltando um númerozinho aqui, né, porque aqui não seria 2, seria 4, né, nessa informação. Então, a síndrome de Rett acomete principalmente meninas que, após o primeiro ano de vida de desenvolvimento dentro da normalidade, começam a apresentar uma desordem do desenvolvimento neurológico. Então, era mais característico nas meninas. Então, se dava o nome de síndrome de Rett. E aqui, o 5, de fato, né, o transtorno global de desenvolvimento sem especificações, aplicava-se, então, quando havia sintomas característicos de algum transtorno do neurodesenvolvimento, mas não satisfaziam todos os critérios para qualquer transtorno na classe diagnóstica com especificação. Então, a partir de 2013, nós vamos ver aqui que todos aqueles transtornos, eles se juntam, né, no manual. O manual, então, classifica todos aqueles transtornos como TEA, né, o transtorno do espectro autista. E, como eu já disse, né, a partir então de 2013, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, que no caso também é conhecido como síndrome de Ehlers, síndrome de Rett e o transtorno global de desenvolvimento sem alteração específica, ele é denominado, então, classificado como transtorno do espectro autista, o TEA. Por que, professora? Por que houve essa mudança? Porque
através dos estudos, percebeu-se, né, que um indivíduo que era classificado antes com TEA, né, com transtorno de Asperger, por exemplo, né, ele tinha também as outras características, né? E aí foi se vendo que, como é muito amplo, né, o espectro, né, é bem diversificado, eles decidiram então englobar todos esses transtornos nesse transtorno TEA. Mas não significa que uma pessoa, né, diagnosticada com TEA, ela vai ter todas essas características, né? Uma pessoa pode ter tantas características, uma pessoa pode ter um problema na questão da fala, né? Não ter a comunicação, ter um problema na comunicação. Outra pessoa pode ser comunicativo, mas ter a questão da interação social muito restrita. Outra pessoa pode ter uma restrição na interação social não tão grave, mas essa pessoa pode ter uma estereotipia muito severa. Então, é muito diversificado, né? Não tem como a gente classificar e determinar que todo autista é de uma forma só. Todo autista tem todas essas características, né? Nós temos que cuidar muito bem com a questão dos rótulos. E falando nessa questão de rótulos, né, de taxar a pessoa, nós trazemos aqui a questão dos níveis de suporte. Esses níveis de suporte também, né, estão dentro lá da classificação do autismo, do TEA, né? E os níveis, esses níveis também, foi tirado de onde esses níveis? Também dentro do manual. E aí, o nível 1, conhecido normalmente como nível leve, né, aquele autista leve, né, aquela pessoa diagnosticada com TEA leve, ele requer um suporte, mas ele é independente, tem dificuldade de comunicação social e de iniciar interação, tem uma vontade reduzida, né, de socializar, tem leve fixação nos seus interesses restritos. Então, tudo aqui nesse nível é leve, vamos dizer, né, é leve. No nível 2, o moderado, requer substancial suporte, tem uma marcada dificuldade em comunicação verbal e não verbal, necessita de ajuda para interagir e responder ao ambiente e possui muita frustração ao mudar de contextos. Algumas estereotipias. Então, essas estereotipias pode ser motora, né? Pode ser do corpo, normalmente chamada de mineirismo, né? Também. Então, esse é o nível 2, o nível moderado. No nível 3, o nível severo, considerado severo, esse indivíduo ele requer intenso e constante suporte. Ele tem um déficit severo de comunicação, de interação, tem uma interação muito limitada e grave reação às mudanças com automutilação e presença constante do cuidador. Então, esses aqui são os níveis, né, que o manual, o DSM-5, classifica, nos traz. E por que ele traz isso? Para direcionar esses profissionais. Por exemplo, nós estamos aqui no campo da educação, e por que é importante eu saber, né, eu como professora, saber esses níveis? Não quer dizer que nós vamos rotular a criança, né, mas nós precisamos saber qual que é o nível daquela criança, para que a gente possa saber como que nós iremos intervir, como que nós iremos ajudá-la, como nós iremos educar, né, fazer o nosso papel na educação, na escola, né, se ele vai precisar de um suporte, se ele vai precisar de alguém para ajudar. Então, essa também é uma das justificativas, né, para nós do campo da educação sabermos e conhecermos sobre isso. E aí, transtorno global do desenvolvimento. E aí aqui eu destaquei bem, né, autismo, porque como a gente disse lá, não se usa mais esse termo, né, se usa TEA, nem é autismo, né, é TEA.
E aí a gente traz aqui algumas características genéricas, né? Porque, como eu disse, as pessoas são diversas, nós somos diferentes, né? E a pessoa diagnosticada com TEA também é diferente, né? Tem as suas especificidades, mas a gente traz aqui de uma forma genérica, de uma forma generalizada, para a gente compreender um pouco, né, sobre essas características. Essa pessoa, então, ela usa as pessoas como ferramenta, por exemplo, quando ela quer pedir alguma coisa, né, ela quer pedir água, um exemplo, ela vai, leva a pessoa lá no bebedouro, por exemplo, leva, né, a professora lá no bebedouro para pedir água, então ela não se verbaliza, né, não tem uma comunicação efetiva. Resistente à mudança de rotina, preferência por brincadeiras solitárias, resistência em manter contato visual, possui fala robotizada e também repetida, né? Não responde quando chamado, apresenta preferências peculiares por objetos ou assuntos, interesses restritos, não demonstra medo de perigo, linguagem informal repetitiva. Isso aqui é interessante, que essa linguagem informal repetitiva, para as pessoas que... não sei se você já percebeu, algumas pessoas que falam bem assim, formalmente, né? Às vezes você está conversando, né, numa roda de conversa, e tem uma pessoa que você percebe que ela fala assim tão formalmente, né? E aí você, às vezes pode ser, né, um indício, não está dizendo que é, né? Mas as pessoas diagnosticadas com TEA, algumas delas, né, dependendo ali da sua diversidade, né, das suas especificidades, pode apresentar então a linguagem formal repetitiva. Comportamentos repetitivos, intensos, como estereotipias motoras de fala, que é a ecolalia, né? Uma palavra difícil de falar. Ecolalia é geralmente quando uma criança está assistindo o desenho e a criança assistiu o desenho, dali a pouco ela começa a repetir o que o personagem está falando, ou às vezes passou-se o tempo, ela assistiu, aí depois ela vem, né, começa a repetir as falas do desenho, né? Um exemplo dessa ecolalia. Então, essas aqui são as características, como eu disse, genéricas, né, sobre o TEA. O atraso global do desenvolvimento. E aí, nós não temos mais transtorno global do desenvolvimento, mas nós temos atraso global do desenvolvimento. Que esse aqui seria um tema para a gente, para uma próxima aula da gente, mas eu trouxe aqui para vocês poderem compreenderem um pouquinho sobre o que é o atraso global do desenvolvimento, né? É apresentado em crianças menores de 5 anos e ele se caracteriza por um diagnóstico reservado a indivíduos com menos de 5 anos de idade, quando o nível de gravidade clínica não pode ser avaliado de modo confiável durante a primeira infância. Essa categoria é diagnosticada quando um indivíduo fracassa em alcançar os marcos do desenvolvimento esperados em várias áreas da função intelectual, sendo aplicada a pessoas que não são capazes de passar por avaliações sistemáticas. Ou seja, toda avaliação ela é feita por uma equipe multifuncional, né? Por fonoaudiólogo, por psicólogo, pelo médico, né? Ou seja, psiquiatra ou neurologista, né? Neuropediatra. E é feito, então, testes, né? É feito avaliações por meio de testes, às vezes, ou às vezes também em conjunto, né? Essa avaliação clínica e também por meio de testes. E como a criança é muito pequena, menos de 5 anos, não tem como, muitas vezes, fazer essa avaliação sistemática, né? Então, por isso desse nome, transtorno global do desenvolvimento, em crianças menores de 5 anos. Então, por passar por avaliações sistemáticas do funcionamento intelectual, incluindo crianças jovens demais para participar de testes padronizados. É uma categoria que requer reavaliações após um período de tempo, segundo o DSM-5 2014, que é a referência que a gente utilizou.
Só que o DSM-5 ele foi publicado em 2013, né? E sobre as legislações, né? Trazendo para o nosso campo da educação. Trazendo para o campo da educação, então, o TEA, a legislação diz que, como o transtorno do espectro autista é considerado uma deficiência para todos os efeitos legais, desde 2012, né? A Lei 13.146, de 2015, institui a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência, que também é conhecido como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 27, que ele diz, então, focado para nós, professores, que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida. Ou seja, desde a educação infantil até o nível superior e pós-graduação, né? De forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Então, gente, diante de tudo isso que a gente estudou, de tudo isso que a gente trabalhou hoje nessa aula, a gente se pergunta, né? Por quê? Por que é importante eu, professora, né? Professor que estou me formando, que amanhã serei, né? Estarei dentro de uma sala de aula. Por que é importante eu aprender sobre esse assunto, né? Um assunto que está lá, que é lá do campo da medicina, que é lá do campo da psicologia, né? Que é lá do campo da fonoaudiologia também. Por que é importante? Porque nós, como professores, né, como educadores, estamos ali e iremos nos deparar, né, com essa criança ali na nossa sala de aula. E nós temos que ter esse conhecimento, né, para que a gente possa poder intervir, para que a gente possa poder agir, né, diante dessa criança, no sentido de mediar a aprendizagem dela, no sentido de proporcionar a ela o máximo possível, né, que ela possa, lógico, dentro, né, das possibilidades dela, a aprendizagem. E eu trago aqui para vocês, então, essa frase do grande Paulo Freire, né, que sintetiza bem o que a gente está discutindo, né? A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. É aquilo que eu falei, ok? Essas, então, as nossas leituras básicas, que aqui está resumido, né, a referência, na verdade, que é o material que a gente falou anteriormente. O livro sobre transtorno do desenvolvimento, transtorno global do desenvolvimento, né, e altas habilidades, e o DSM-5. Chegamos ao fim, então, da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.